Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos e queridas ouvintes, bom dia, paz, saúde, prosperidade, abundância para você no dia de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a todos vocês da Grande Curitiba, região metropolitana e, é claro, várias partes do Brasil e até fora do Brasil, pessoal pela internet, pelo aplicativo da emissora. Seja bem-vindo, Agindo Deus, quem impedirá, trazendo fé, trazendo esperança, trazendo vitória para você através de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Que você tenha um dia de excelência, que essa semana seja uma semana muito produtiva, muito abençoada para você e para toda a sua família. Eu sou o pastor Edson Nogueira, durante toda a semana aqui com vocês nessas manhãs de fé e milagres, sempre torcendo por você, querendo que Deus te abençoe poderosamente. E temos o nosso momento aqui da palavra, que estamos aqui mergulhando aqui no livro de Provérbios, trazendo aqui algumas palavras de sabedoria, pérolas de sabedoria, banquete da sabedoria, manhã da sabedoria, manhã profética, tudo isso e muito mais no Agir de Deus. Seja bem-vindo à família Agindo Deus, quem impedirá. Está sempre aqui com vocês. Gente, o nosso contato pelo WhatsApp para você interagir conosco, você que deseja, anote aí. Se não pode mandar o recadinho agora, manda depois que está valendo também, ok? WhatsApp, Agindo Deus, quem impedirá? 99615-5162, 99615-5162, código de área 41. Gente querida, é o seguinte, nós temos divulgado aqui também o nosso site. Por quê? Porque no site você linka, né? Ele tem as nossas plataformas digitais, tem outras ministrações através do nosso canal no YouTube, também nas nossas redes sociais. Tudo está ali no Agindo Deus, quem impedirá.com.br, tá certo? Muito bem, vamos já, daqui a pouquinho eu entro na palavra e agradecer a todos vocês que têm enviado mensagens para a gente, a grande maioria é pedido de oração, alguns casos dizendo, pastor, olha, estamos sendo abençoados, estamos gostando das reflexões. O importante é que o que a gente está fazendo aqui possa estar abençoando você, ajudando você a ter vitória, a ter uma vida melhor. Gente, vamos então para a pérola do dia. Separei aqui o capítulo 13 de Provérbios. Vamos destacar aqui algumas pérolas maravilhosas para a nossa vida. Olha só, o primeiro aqui é o seguinte, o verso primeiro diz assim: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então já começa aqui falando de sabedoria, né? Dizendo que o filho sábio, ele ouve a correção do pai. Ele ouve e ele ouvindo, ele vai buscar corrigir naquilo que o pai disse para ele, né? Naquela correção. Às vezes o filho ou filha está aí tomando caminhos assim perigosos na vida e o pai chega e dá aquele conselho bacana, aquele conselho de um pai. Aliás, falando em pai, a Bíblia diz sobre o mandamento, né? Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na face da terra. Você sabe que às vezes tem gente jovem morrendo aí porque pode ser, né? Não estou dizendo que todo caso é isso, mas alguns casos é porque não honra pai e mãe. É um mandamento bíblico, né? Você honrar o pai e a mãe, independente quem é o seu pai e a tua mãe, a Bíblia diz que é para honrar o pai e a mãe. Muito bem, vamos para outra aqui. O verso 3 diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Olha que interessante essa dica aqui, né? O que guarda a sua boca, quer dizer, tem gente que fala demais. Eu creio que falar demais não é o problema, depende do que a pessoa está falando, né? Talvez o assunto, né? Talvez o que ela anda falando, né? Então nós temos que entender. Então ele está pedindo para guardar a boca, ou seja,
Busque ter prudência nas suas palavras, né? Na conversa familiar, na conversa aí do casal, na conversa com os amigos, esse tipo de coisa, né? Quer dizer, é importante você entender que é o que a gente percebe aqui no livro de Provérbios, sempre alertando sobre a sabedoria, sempre alertando sobre a gente buscar conhecimento, entendimento, né? Buscar as ferramentas certas para uma vida melhor. E uma das coisas é a gente se cuidar com aquilo que a gente fala, né? Como diz, né? Uma palavra dita não tem como voltar mais, falou, tá falado, né? Então é muito importante a gente se cuidar com o tipo de assunto que a gente propaga, né? O tipo de coisas que a gente conversa. Às vezes tem gente que só fala negativamente, né? Tem gente que está pessimista demais e ela começa a falar, o pessimismo dela acaba contaminando a ela própria e contamina quem está por perto. A verdade é essa, as coisas negativas contaminam também. Se a pessoa não tiver ali uma proteção, né? De certa forma, você pode ser contaminado aí essas conversas de pessoas assim, talvez muito para baixo, desanimadas aí, e só vê coisa negativa, só vê problema, só vê dificuldade, só vê impossibilidade, né? E quem é da fé não está isento dos problemas, mas tem que ver possibilidade, né? Eu gosto demais aquele texto da Bíblia lá, o Filipenses 4:13, né? Que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele quem? Está falando de Jesus, naquele que nos fortalece, a palavra de Deus, a palavra da sabedoria, Jesus Cristo, né? Ele que nos fortalece, a sua palavra, ok? E se você analisar esse texto que eu falei agora, de Filipenses 4:13, ele é bem conhecido no meio cristão, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas aí quando você vai para o verso 12, o anterior, você nota ali que o apóstolo Paulo, ele falou que ele tinha já aprendido a viver em todas as situações. Por isso que ele falou o 13 dessa forma. Então a gente tem que entender também esse contexto aqui. Olha só que legal isso aqui, ó. Filipenses 4:12, Paulo diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele diz no 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo está dando um ensinamento aqui, né? Que ele soube, ele aprendeu, né? Ele foi instruído a viver, tanto com muita coisa quanto com pouca coisa, tanto na fartura, na escassez, né? Ele soube administrar isso e ele confiava no poder de Deus. O que tem a ver aqui com Provérbios? Tem a ver com o que eu estou falando sobre falar, né? Sobre a pessoa cuidar com o que fala. Então você tem que declarar, profetizar coisa boa para você, coisa boa para sua família. O que é coisa boa? Aí depende do que você interpreta coisa boa, né? Então uma vida feliz, uma vida saudável, um ambiente físico, por exemplo. Você que está me ouvindo agora aí na sua casa, quem sabe você está na cozinha ou na sala, né? Então, veja bem, é um ambiente, ok? Se você tem outras pessoas com você ali, você pode fazer com que esse ambiente seja um ambiente de fé ou de incredulidade, de medo, né? De medo ou ao contrário. Então, a atmosfera tem importância. A primeira atmosfera que é importante mudar é a sua mentalidade. É a sua mentalidade, porque Jesus fala que a boca fala daquilo que está cheio do seu coração, quer dizer, o seu interior, né? Então a mentalidade, tem pessoas que têm uma mentalidade de um miserável, né? Mentalidade de fracassado, mentalidade de um sofredor, quer dizer, ela só pensa negativamente, né? E ainda mais pessoas que hoje em dia ela começa a ter, ouvir só notícia negativa, né? E infelizmente, né? Não é geral, mas a maioria geralmente de informações que a gente pega aí nas mídias, em televisão, em rádio, tudo, às vezes ele só mostra, parece que o lado negativo. Você não vê eles explorarem as partes boas, né? Às vezes até mesmo no Brasil, vamos falar do Brasil, né? Que é a nossa terra aqui. Às vezes as coisas boas que estão acontecendo na nossa nação, seja na economia, que envolve agricultura, comércio, indústria, essas partes, você não vê tanto explorar essas coisas boas.
Geralmente eles querem mostrar o que não está dando certo. Isso é em todas as áreas. Então tem pessoas que é assim. Às vezes ele trabalha numa empresa, ele não vê a parte boa da empresa, ele vê a parte negativa. Então é aí que tem esse diferencial. Aí ele vê e ele começa a falar bobagem, né? Tem gente que começa a falar coisas que não sabe, começa a falar coisas assim, ele pega uma informação distorcida e começa a passar para frente. Então, nesse aspecto, eu acredito também que tem a ver da gente cuidar com o que a gente fala. De repente a gente está falando uma coisa que a gente não conhece, não tem noção, alguém vendeu aquele peixe para a gente estragado e a gente está passando essa informação, esse peixe estragado, essa informação distorcida para outras pessoas. Isso é ruim. Isso é ruim para quem passa essa informação ruim e para quem ouve, né? Então Salomão aqui, ele foi um homem muito sábio, né? A gente sabe disso, que Deus deu essa sabedoria para ele. Ele pediu para Deus sabedoria e conhecimento e Deus deu, né? Então ele soube ali, inclusive, negociar com as outras nações, né? Foi um tempo de paz, de certa forma, porque ele tinha essa sabedoria aí para negociar, para articular as coisas ali dentro da ótica justa, correta. Então ele tinha essa sabedoria, né? Por isso que certamente ele falou isso aqui. Uma pessoa que não fica falando demais e às vezes falando coisas esquisitas, né? Isso compromete a pessoa provavelmente, ok? Outra parte que eu quero ressaltar aqui, para quem está acompanhando a gente pela primeira vez, nós estamos por esses dias pegando algumas pérolas de sabedoria baseada no livro de Provérbios, né? E com isso a gente compartilha aqui um pequeno resumo para edificar aí a sua fé. Provérbios 13, verso 7 diz o seguinte: há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Olha que interessante, aqui está falando sobre a ganância, né? Ou seja, a ganância é contraproducente, mas a generosidade enriquece, de um ou de outro jeito, ok? Então ele está dizendo que tem gente que se faça de rico e não tem nada, outro se faz de pobre e tem grande riqueza. Então isso tem a ver com ganância e também a generosidade, que você seja uma pessoa generosa. Vamos destacar aqui também o verso 18, ele diz assim: pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Se você observar bem, vários versos aqui de Provérbios, você percebe como é importante você ter com bons conselheiros e você às vezes ser repreendido em alguma coisa. Mas aqui está dizendo que pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção. Já foi dito isso, porque todo Provérbios aqui narra muito sobre isso, né? Tem gente que não gosta de ser corrigida, né? Tem pessoas que não gostam de receber um não, por exemplo, né? Esses tempos atrás, conversando com um amigo, ele disse: olha, fulano é bacana, é legal, trabalha na nossa empresa, tudo, mas ele parece que ele não foi preparado para levar um não, né? Ele só quer ouvir sim, 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 sim. Aí quando leva um não, ele se assusta, né? Então tem isso, né? Então a vida, ela tem as suas surpresas, essa é a verdade, né? O mundo que nós vivemos é cheio de surpresas, então você tem que estar preparado. E às vezes a gente não está preparado para tudo, obviamente, né? Mas é importante entender. De repente você recebe ali uma repreensão, no sentido de um corretivo ali para... De repente você está agindo errado naquela área da vida, ou naquela empresa, ou naquele negócio. E às vezes a pessoa não gosta. Mas, naturalmente, quando é uma repreensão respeitosa, você tem que ter humildade, né? É verdade, aqui não está legal, obrigado por essa dica, eu vou melhorar nisso, eu vou melhorar naquilo, né? Porque aí ele diz assim: mas o que guarda a repreensão será venerado. Então é importante essas observações, nós temos que entender que Deus, Ele quer o melhor para você. Em certas situações Ele usa pessoas para nos dar dicas, né? Para nos dar orientações. Tudo começa na família, né? Quando o pai, a mãe busca dar bom exemplo para os filhos, busca orientá-los, né, nas coisas certas, desde criança. Daí ele vai crescendo, tendo ali referenciais de um pai, de uma mãe, de uma pessoa ali que está cuidando dele ou dela. Dentro desse verso 18, eu tenho um pequeno comentário aqui, interessante. Estamos aqui no capítulo 13, verso 18 de Provérbios. Olha que legal essa dica aqui, ó. Siga diligentemente as instruções. Então, a Bíblia é um livro de instruções. Ela nos dá instruções, e quando você segue essas instruções, a Bíblia chama você de bem-aventurado.
você vai ser abençoado, porque você está seguindo as instruções que Deus te deu. Eu poderia usar isso aqui também, uma instrução. Você pega um manual, por exemplo, um manual de um carro, você compra um carro novo, né? Ele tem lá o seu manual. Né? E geralmente, o motorista que tem prática, às vezes ele nem lê muito o manual. Ele sabe tudo para como é que funciona aquele carro, mas conforme as coisas vão mudando, a tecnologia, os carros modernos, né, vão tendo outras coisas que os antigos não têm. Então é natural que você tem que dar uma observada ali, né? Observada. E geralmente quando você pega um carro zero, ali na loja, ali você na concessionária, principalmente, né? Sempre tem alguém que entrega ali, dá umas dicas, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele dá umas dicas básicas de algumas coisas daquele carro novo que talvez você não saiba. Mas o ideal é dar uma olhadinha no manual, coisa que não é que todo mundo faz isso, né? Então eu estou usando essa comparação também, porque às vezes se você não observar uma certa instrução naquele manual, de repente teu carro pode ter um problema. Isso em todas as áreas da vida. Agora imagina a nossa vida aqui, nossa caminhada com Deus. A Bíblia é o nosso manual de instruções, né, gente? Outra dica aqui, aceite a correção ou a repreensão. É importante isso. Com humildade, aceite ali, né? É uma dica muito importante para a gente ter essa humildade, porque a gente aprende também quando é repreendido, para a gente ver se a gente está errando naquilo ali, para a gente colocar em ordem aquela área da vida da gente. Outra coisa importante, valorize as lições que vêm delas. Delas quem? Da correção e da repreensão. Nós temos que valorizar, tirar lições daquilo ali, né? A gente tem que tirar lições em tudo na vida. Nós temos que tirar lições para a gente crescer, para a gente se desenvolver, né? Para melhorar a nossa vida, a nossa qualidade de vida. Outra dica aqui, busque tanto a instrução como a repreensão. Buscar, né? Busque, porque assim você pode também ajudar outras pessoas. Essa é a verdade. Você é ajudado e aí você aprende, aí você passa também a ajudar outras pessoas. Isso que é bonito, né? É como um discipulado, né? Jesus, entre tantos da época, ele escolheu 12, dos 12 ele discipulou, treinou-os, enviou, e depois foi crescendo a turma. Aí estamos nós aqui fazendo o que Jesus fez lá atrás, a partir dos seus 12 discípulos. Então é muito bacana essa ótica aqui de você passar boas informações para frente, para outras pessoas. Olha que interessante também, o verso 20 diz assim: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Olha que conselho sensacional. Anda com os sábios e serás sábio. Olha que bacana. É muito importante quando você vê em alguém que você pode aprender com aquela pessoa e você observar ouvindo o que aquela pessoa fala ou da maneira que ela age. A gente aprende muito. A gente aprende mais ouvindo, né? E daí a gente busca, opa, eu aprendi isso aqui. Então, pessoas sábias, que tem sempre ali uma dica para te dar, muito bacana, muito legal, quando você tem pessoas, talvez, às vezes são pessoas que você conhece, às vezes tem até amizade, e às vezes não, ainda mais hoje, no dia, né? Como mudou tanto hoje, você tem N informações, hoje pela internet, online, os canais de YouTube, hoje tem várias informações, mas é aí que está o detalhe, né? Tem que tomar cuidado também para não começar aí, como eu digo, começar a comer comida estragada, no sentido de pegar informações distorcidas, isso em qualquer área da vida, né? Ainda mais na vida espiritual. Então a gente também tem que classificar, que Deus ilumine a todos nós para que a gente realmente possa saber fazer as nossas escolhas, para que a gente não venha sendo enganado, né, com falsos discursos ou ensinamentos por aí. Então andar com sábio, você vai se tornar sábio. Você poderá ser influenciado com a sabedoria desta pessoa, tá certo? Porque aquele que anda, o companheiro dos tolos, vai ser afligido. Essa é a verdade, né? Já viu aquela frase? Diga-me com quem andas e direis quem tu és? Pois é, isso chama-se influência, né? Influência. Inclusive Paulo, ele ensina isso. Eu não anotei esse texto agora, né? Mas veio na minha cabeça agora, mas dá para aproveitar aqui. Paulo diz assim que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei ser mais ou menos contaminado por elas. Então, você tem liberdade de escolha, você tem liberdade de ouvir, de assistir, de fazer
em termos, né, vamos dizer, o que você achar melhor para você. Mas nós temos que ter cuidado para a gente não ser influenciado por coisas ruins, né? Por isso a importância de andar com pessoas sábias, você é mais beneficiado, né, com o sábio do que com o tolo, ok? O verso 22 tem aqui também algo legal. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Que coisa impressionante isso aqui. Você percebeu isso aqui? Então é o seguinte, uma boa pessoa, ela pode esperar que sua provisão traga bênçãos para a sua posteridade, ou a sua herança, né? Agora, um pecador inconscientemente acumula o que finalmente será dos justos. Olha que interessante, quer dizer, se você é justo, então a riqueza do pecador é depositada para o justo. Eu creio nisso aqui literalmente, né? Que Deus vai honrar você, que é uma pessoa justa, uma pessoa honesta diante de Deus. Deus vai honrar você. Então o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, a sua descendência, né? a sua posteridade, e entender que se você faz a coisa certa, Deus vai honrar você. A sabedoria está dizendo isso. Pode notar, o justo sempre vai se dar bem, nem que pareça que no início parece que não, mas se manter fidelidade a Deus, se manter fazendo a coisa certa, Deus vai honrar você. Tá bom, queridos? Vamos encerrar aqui para a gente orar. O verso 23 diz o seguinte: abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. Então, no contexto aqui desse verso, o pobre sofre pelo potencial não realizado de seus recursos. A injustiça arrasta as posses do pobre. A injustiça, olha que interessante isso, né? Então, vamos estar orando para que, quem sabe, em alguma área da tua vida, você está se achando injustiçado. Quem sabe você está dizendo: pastor, alguém não foi justo comigo, olha, alguém fez comigo algo, não foi justo, e aquela coisa toda. Vamos orar, querido. Se realmente você está certo e alguém fez algo para te prejudicar, vamos crer que Deus vai te restaurar, Deus vai te fortalecer, uma nova porta vai se abrir, porque aqui na terra, gente, a gente sabe que nós estamos sujeitos, né? Essas intempéries da vida, do dia a dia. Mas creia, com fé em Deus, fazendo a coisa certa, Deus proverá, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer para mais um momento de fé que estamos tendo aqui, por essas pérolas de sabedoria. Que o Senhor nos ajude, Pai, para que tenhamos um dia, um mês, uma semana, enfim, que tenhamos um período de paz, de saúde, de prosperidade, de abundância, e que da nossa boca saia coisas boas para edificar quem ouve, Senhor, as nossas instruções. Abençoa os casais, as famílias, os jovens, os adolescentes, as crianças, o recém-nascido, a mamãe grávida, a família querida que nos recebe com tanto carinho. Abençoa a vida deles. Abençoa aqueles que separaram um documento, uma peça de roupa, a chave da casa, do carro, aquele que separou seu copo, sua garrafinha com água. Abençoa, coloca a tua unção, a tua virtude, para que após essa oração seja um remédio para o físico desta pessoa. Abençoa tanto a vida espiritual, a vida física, emocional, psicológica, mental, a sua vida profissional, financeira, que os nossos amados e queridos sejam abençoados em nome de Jesus. Abençoa aqueles que apoiam o projeto Ministério Agindo Deus Quem Impedirá, orando, intercedendo e contribuindo. Abençoa o salário, o ganho, a renda deles, e que eles tenham um dia de excelência e um dia de vitória em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.